A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E como nós havíamos prometido, hoje teremos mais um programa especial sobre o conflito no Oriente Médio. E para isso contamos com a presença do professor Saulo Soares, ele que é teólogo, escritor, professor de teologia da nossa STADEB, nosso seminário teológico. E o professor Saulo Soares também é autor dos dois livros, A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, e também do livro É Jesus de Nazaré o Messias, ambos editados pela nossa Livraria Bereia. Professor Saulo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez. Prazer é todo meu, professor Givanildo Hermano. Eu sou agradecido a Deus, primeiramente, ao nosso pastor, ao programa, para ser convidado para um trabalho tão elucidativo, tão informativo, como é o programa Instantes Finais, que fala a respeito das profecias bíblicas. Assunto que toda a Igreja de Cristo deve ficar atenta e examinar as Escrituras e ficar feliz com aquilo que vai ler na Palavra de Deus a respeito das bênçãos do amanhã reservada para a Igreja do Senhor. O prazer é nosso, professor, recebê-lo aqui mais uma vez e com muita alegria eu posso dizer isso, né, que o primeiro programa que nós falamos sobre esse conflito, né, no Oriente Médio teve uma boa visualização no YouTube, uma boa audiência, né, a participação dos nossos queridos telespectadores. Durante essa semana recebemos muitos parabéns, muitos elogios, né, e nós, em partes, lamentamos, claro, o fato de estar ocorrendo esta guerra, esse conflito no Oriente Médio, envolvendo a nação de Israel, o povo judeu, o povo palestino, né? Enfim. Mas, por outro lado, nós ficamos felizes em saber que esse programa está aqui exatamente para esclarecer. Nosso objetivo não é trazer um programa jornalístico, necessariamente, não é falar do conflito no que diz respeito a números de mortes, não necessariamente, mas falar de acordo com as profecias bíblicas, né? O que é que a Bíblia diz acerca dos tempos do fim, e como o senhor explicou muito bem na semana passada, no programa anterior, né, Israel é o relógio escatológico de Deus, e nós precisamos olhar com muito carinho para a nação de Israel, para entendermos os eventos futuros, os eventos escatológicos. E eu gostaria já de iniciar fazendo esta pergunta ao senhor, que é do conhecimento de todos. Isso já foi demonstrado claramente, que um dos objetivos do grupo extremista Hamas, né, esse grupo terrorista, é destruir a nação de Israel, o povo judeu, exterminar o povo judeu. A pergunta é, de acordo com as profecias bíblicas, é possível que Israel deixe de existir como uma nação? É possível exterminar o povo judeu? O que é que a Bíblia, o que é que as profecias bíblicas dizem acerca do futuro de Israel? Professor Givanildo e amados irmãos em Cristo que nos ouve e que nos escuta, a existência de Israel não é apenas uma vontade do povo judeu. Isso. A existência de Israel é uma vontade soberana de Deus. Isso. A Bíblia diz que houve 3 rebeliões no passado. A rebelião de Adão e Eva, Deus prometeu o descendente. Houve o dilúvio. Noé profetiza que através de Sem viria o Salvador. E a Torre de Babel, que foi a 3ª rebelião, ela originou a chamada de Abraão. Abraão, como todos nós sabemos, principalmente quem examina as Escrituras, é originário de Ur dos Caldeus, em Sinear, Babilônia. E Deus lhe prometeu uma terra, não deu a terra a Abraão. E quando Abraão foi para Harã e o seu pai morreu, Deus o mandou
para Canaã. Observe que a terra é Canaã, não é Palestina. Sim. Por que Canaã? Porque era a habitação dos cananeus. Os cananeus, isso. Aí Abraão chega em Canaã muito feliz, muito contente, pensando que já tinha conquistado a terra, como está escrito em Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Diz assim: E apareceu o Senhor a Abraão, e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor e o adorou. Então, Abraão edificou um altar ao Senhor porque tinha conseguido a promessa da terra. Contudo, segundo a Bíblia, basta continuar a leitura, que Abraão foi para o Egito porque havia ainda cananeus na terra. A terra ainda tinha dono. Então, Deus ainda faz promessa a Abraão no capítulo 13, versículo 14 e 15, que diz assim. 13, 14 e 15 diz assim. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Para sempre. No capítulo 17, versículo 18, está escrito assim. Quando Deus faz a com Abraão um pacto. Houve 2 pactos com Abraão. Um no capítulo 15, que é chamado Aliança dos Pedaços, o Pacto dos Pedaços, e a aliança do capítulo 17, o Pacto da Circuncisão. E ali Deus faz a seguinte promessa a Abraão no versículo 18, 17 e 18. E disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome a Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto perpétuo para a tua semente depois dele. E quanto a Ismael, segundo Deus, seria herdeiro de Abraão, mas não da terra. Seria Isaque, filho de Abraão, do qual procederia toda a linhagem da descendência de Abraão para ser herdeiro da terra. Então Deus faz uma promessa a Isaque em 26, 3 e 4 de Gênesis, dizendo: Assim como eu falei ao teu pai, eu também te digo, toda esta terra é sua. E a Jacó ele faz no capítulo 28, versículo 13, quando Jacó fugia para Padarã. Padarã significa caminho que vai para Arã, onde Abraão esteve. Então, Deus diz a Jacó, depois do sonho que ele teve: Eu prometi a teu pai Abraão e a Isaque que te darei esta terra a ti e a tua descendência para sempre. Então, não foi Abraão que escolheu a terra. Não foi Isaque que escolheu a terra. Isso. Não foi Jacó que escolheu a terra. Quem escolheu a terra foi Deus. Foi Deus. E a Bíblia confirma num dos Salmos dizendo assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então ele tira habitantes de terra e coloca outras pessoas na terra, porque ele é Deus, o dono de todas as coisas. É verdade. E é bom nós lembrarmos, né, da importância de Israel, não apenas dentro da escatologia bíblica, mas falar da importância de Israel no que diz respeito à história da redenção. Lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar 3 histórias principais, que é a história da criação, ou a doutrina da criação, que está nos 2 primeiros capítulos da Bíblia. Depois a história da queda, que está no capítulo 3, versículos 1 a 14.
E a terceira história mais importante da Bíblia, que é a história da redenção, que ocupa quase toda a Bíblia, não é? De Gênesis capítulo 3, versículo 15 até Apocalipse capítulo 22 e 21. E nós vamos perceber que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus fez uma promessa, não é? Que iria enviar a semente da mulher. E a semente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. E no capítulo 12, quando Deus chama Abrão, Deus diz que através de Abrão todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. Então nós podemos dizer que Israel ocupa um lugar muito especial, não somente na escatologia bíblica, nos eventos futuros, mas também no próprio plano da redenção, porque foi através de Abraão, da descendência, que veio Cristo, o Messias, né? Inclusive Mateus, ele inicia o evangelho dizendo assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. E é interessante que quando Deus faz essa promessa a Abraão, professor, Deus diz a Abraão que ele não iria ocupar de imediato aquela terra, né? Capítulo de número 15, versículos 13 ao versículo de número 16. É muito interessante esse texto, onde o Senhor diz assim: então disse a Abrão, é Deus dizendo a Abrão, de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, ou seja, você vai peregrinar numa terra que ainda não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão por 400 anos. Deus já estava falando lá do período do cativeiro lá no Egito, né? Interessante. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. Deus estava dizendo a Abrão: eu vou julgar os egípcios, eu vou puni-los, eu vou castigá-los, e depois sairão com grande fazenda, vocês vão sair ricos. Isso cumpriu-se na íntegra, né? Porque Êxodo diz isso, que os hebreus saíram ricos, né? Despojaram o Egito. Versículo 15: e tu irás a teus pais em paz. Em outras palavras, tu vais morrer. Em boa velhice serás sepultado. Aí Deus diz: e a quarta geração tornará para cá. Ou seja, Abrão já estava peregrinando na terra, mas somente a quarta geração iria possuí-la, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu não posso dar essa terra a você agora, porque ainda está no período da minha longanimidade, da minha paciência. Mas haverá um período em que esse povo vai pecar, e eu vou puni-los, e quando eu puni-los, eu vou expulsá-los da terra e você vai possuir, né? E é muito interessante nós pensarmos nisso, né, da importância de Israel, do povo judeu na escatologia bíblica e no próprio plano da redenção, e podemos afirmar, sem medo de errar, que o povo judeu, que a nação de Israel nunca será destruída, né, professor? Não é? Ainda que se reúna o mundo inteiro, né, não só as nações árabes, mas o mundo inteiro se rebelando contra Israel, ainda não vai conseguir destruí-la, porque, lendo as profecias bíblicas, nós vamos perceber que o povo judeu, que a nação de Israel, estará presente nos eventos escatológicos, né? Inclusive, por falar nisso, nós estamos, no bom sentido do termo, ansiosos pelo seu próximo livro, né? Que vai falar sobre Israel ontem, hoje e amanhã, e nós vamos estudar com mais propriedade sobre isso. Mas observe, por exemplo, que um dos textos bíblicos que nos deixa assim, de forma muito clara, muito evidente, que o grupo Hamas não vai conseguir exterminar, nem destruir o povo judeu, nem a nação de Israel, porque durante a grande tribulação, Israel estará presente na tribulação, né? Capítulo 7, versículos 4 a 8 de Apocalipse, que é um texto que fala sobre a grande tribulação. Eu faço questão de lembrar aqui, há um grupo religioso que dizem que esses aqui são pessoas que irão morar no céu. Não é verdade. Esse texto de Apocalipse, capítulo 7, versículos 4 a 8, fala exatamente das 12 tribos de Israel, dos 144 mil judeus que serão escolhidos, né, selecionados, escolhidos por Deus para pregar o evangelho durante a grande tribulação. E João, na visão do Apocalipse, ele diz: e eu ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, detalhes, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, dos versículos 5 até o versículo 8, nós vamos perceber que haverá de cada tribo de Israel 12 mil judeus que estarão pregando o evangelho durante a grande tribulação. Então, nós podemos afirmar que ninguém conseguirá
destruir o povo de Israel, né, o povo judeu e nem a nação de Israel. Mas, professor, também Israel aparece lá no final da grande tribulação, né? Zacarias fala sobre isso. Isto, como o professor Givanildo falou, Deus deu a terra a Abraão. Isso. E Deus peleja a favor de Israel quando seus inimigos querem desalojá-lo da terra. E o professor Givanildo mostrou que na grande tribulação, e vocês têm aprendido neste programa Instantes Finais, que a grande tribulação acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Alguém anda dizendo por aí que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não, 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 não. Nós não fomos chamados para a ira. Nós fomos chamados para o deleite de Deus. Portanto, ele mostrou que Israel estaria na grande tribulação. Mas por que Israel estará na grande tribulação? Quando Israel saiu do Egito, como falou o nosso professor, ele saiu com 2 tipos de pecado. O pecado da idolatria e o pecado da rebelião. O pecado da idolatria foi curado no cativeiro babilônico. Quando Israel volta de Babilônia, em 536, ele volta sem adorar ídolos. Mas ele continuou rebelde. Por isso, a grande tribulação, que é a 70ª semana que profetiza o profeta Daniel. Daí, no fim da grande tribulação, quando Israel estiver já perecendo, o Senhor Jesus, com seus exércitos, descerá para livrar Israel da mão do anticristo. E aqui em Zacarias 14:14, diz como se dará o resultado desta guerra. Eu vou ler somente o versículo 14 do capítulo 14 do profeta Zacarias, que diz assim: E também Judá, todos nós sabemos que Judá é uma das tribos de Israel, e também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor a riqueza de todas as nações, ouro e prata e veste e grande em abundância. Portanto, no final da grande tribulação, quando Israel estiver perdendo a batalha, Jesus vem com seus exércitos, juntamente com a igreja, para presenciar tão espetacular batalha no final da grande tribulação. Inclusive, professor, um outro evento escatológico que nós podemos dizer com muita convicção que o povo judeu estará presente é exatamente na ocasião da vinda de Jesus em glória, quando haverá o julgamento das nações vivas, né? Nós cremos que a segunda vinda de Cristo dá-se em 2 fases distintas, uma antes da grande tribulação para arrebatar a sua igreja, mas a segunda que será visível, gloriosa, a ocasião em que Cristo descerá com os seus santos anjos e com a sua igreja, e Cristo descerá exatamente nesse momento da batalha do Armagedon, quando as nações estiverem cercando Israel, e é claro, não está se referindo a esse conflito atual, mas algo futuro, profético e escatológico, e Jesus estará também julgando as nações naquele momento. Isso está tanto lá no capítulo 20 do livro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 33 a 35, mas também eu quero ler aqui em Mateus, capítulo de número 25, que é exatamente a questão que trata dessa vinda de Jesus em glória, a partir do versículo de número 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta do bode as ovelhas. Então, nesta ocasião, os judeus estarão à frente de Jesus, que serão exatamente aqueles que estarão cercados pelos exércitos das nações confederadas. As nações que apoiarem Israel à direita de Jesus e as nações inimigas de Israel à esquerda de Jesus. Então, Israel estará presente na grande tribulação, Israel estará presente também no julgamento das nações vivas. Mas o mais importante, professor, é nós lembrarmos que Israel estará presente no milênio, né? Inclusive, Israel será a capital do mundo durante o reino milenial. Sim, senhor. Então, existe
praticamente podemos chamar, entre aspas, os inimigos de Israel. Não é propriamente um inimigo contra Israel. É que diz que Israel foi substituído pela igreja. Isso é notório. Por isso que às vezes chega perguntas ao nosso professor sobre se a igreja vai passar pela grande tribulação, o que será de Israel. Por quê? A igreja lá do princípio, ou melhor, a escola catéquica de teologia em Alexandria, no Egito, ela ensinou que Israel perdeu a bênção porque matou o Messias Jesus. E que Israel será absorvido pelo cristianismo, daí não mais existirá. Mas a Bíblia diz lá no Antigo Testamento que Israel será a capital do mundo, capital política, religiosa e financeira. É de Jerusalém que sairá a lei. A Bíblia chama Israel ou Jerusalém de Sião. Por quê? É preciso uma explicação antes de ler o versículo. Quando a Arca da Aliança saiu da casa de Obed-edom, certo? Que é para o tabernáculo de Davi, que era no Monte Sião. Então todo mundo ia adorar o Senhor no Monte Sião. Davi morre, o templo é construído no Monte Moriá, e a Arca da Aliança sai de Sião para o Monte Moriá. Então, o Monte Moriá e toda aquela região ficou chamada Sião. Por isso que quando os judeus iam para Jerusalém adorar, que saía de outras tribos, eles diziam, vamos a Sião para adorar. Depois que Jerusalém foi destruído, Israel praticamente sumiu do mapa, os judeus espalhados pela terra começaram a dizer, voltemos para Sião, nós vamos para Sião. E até o cristianismo pegou esse termo e chama o céu de Sião. Vamos morar em Sião. Por quê? Porque lá no tabernáculo de Davi era no Monte Sião. E Isaías profetiza sobre Jerusalém ou Israel, chamando ela de Sião. E diz que no reino milenar, diz assim, capítulo 2 do profeta Isaías, versículo 1 a 4, diz assim, visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Versículo 3. E virão muitos povos e dirão, vinde, subimos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as foices, as suas espadas em enxadões e suas lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Significa que no reino milenar, Israel como nação dominante, porque a glória do Senhor está lá, certo? Dominará toda a terra e tem mais. Todas estas nações que irão adorar em Jerusalém, anualmente levarão dízimos e ofertas para Jerusalém. E por 1000 anos, Jerusalém estará recebendo dízimo e oferta de todas as nações existentes naquela época. Portanto, lá no reino milenar, Israel estará presente. Que coisa interessante, né? Então nós podemos dizer que, de acordo com as profecias bíblicas,
O povo judeu não será destruído e nem a nação de Israel deixará de existir. Eu vou pedir para a produção colocar aqui as telas, porque é possível, professor, que muitos dos nossos telespectadores queiram anotar as referências, né? As bases bíblicas. Então, tem aí as bases bíblicas para quem deseja anotar, para quem deseja conferir. Pode passar. Então, nós já dissemos que Israel estará presente na grande tribulação, Israel estará presente no fim da grande tribulação, no juízo das nações, estará presente no milênio, inclusive será a capital do mundo, Jerusalém. Mas que coisa interessante, Israel e o povo judeu estará presente na Nova Jerusalém. Vamos perceber aí em Apocalipse, capítulo 21, versículos 10 a 12, olha que texto maravilhoso. Diz assim: e levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, né? Então, lá na Nova Jerusalém, tem 12 portas, e nessas portas estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Mas, professor, embora todas essas referências sejam importantes, mas eu acho belíssima essa profecia de Jeremias que está no capítulo 31, e eu gostaria que o senhor explicasse, por favor, Deus dizendo, através do profeta Jeremias, que o seu conserto com Israel é perpétuo. Por favor, explique, por favor. Pois não. O que o professor tem falado, e muitas coisas que ele tem falado aqui, está no livro que está saindo, acredito que nesses 20 ou 30 dias, Israel e a igreja ontem, hoje e amanhã. Esse capítulo 31 de Isaías, ou seja, de Jeremias, do capítulo 30 de Jeremias até o capítulo 33, uma parte do 34, está falando da volta de todas as tribos de Israel para se reunir novamente em Canaã. Quem são as 12 tribos de Israel? Ruben, Gade, Aser, Zebulon e Naphtali. Judá, Issacar, Levi, José e Benjamim. São 12 tribos. Então, essas tribos estão espalhadas, menos Benjamim e Judá. Porque quando na divisão das tribos em Roboão, após a morte de Salomão, 10 tribos ficaram para o norte e 2 tribos no sul. As 2 tribos é Benjamim e Judá. E Benjamim misturou-se com os judeus, perdeu a identidade. Assim, nós ficamos conhecendo que o povo de Israel como os judeus a partir da deportação para a Babilônia. E as 10 tribos se espalharam. E lá no fim dos tempos, o Senhor Deus vai chamar todas as tribos de volta para Israel. Porque o que Deus prometeu, querido, ninguém pode impedir. Se alguém morrer, se tem uma promessa incondicional, porque existem 2 tipos de promessa divina, a condicional e a incondicional. O que é uma promessa condicional? Ela tem condições. Se você permanecer, se você orar, se você buscar, se você obedecer, se, aí eu faço. Não depende de Deus, depende da pessoa que recebeu a promessa fazer o que Deus diz para receber. E existe a incondicional. Mesmo que você não obedeça, você tem que obedecer. Mesmo que você não fique, eu faço você ficar. Como a promessa a Abraão sobre a terra para sua descendência é incondicional, como incondicional é o trono da descendência de Davi, ou seja, uma seca, a terra pega fogo, o céu se enrola, mas Deus cumpre com sua palavra incondicional. Daí o profeta Jeremias, que muito se preocupou, professor Jeremias, com a deportação para a Babilônia, com Israel, como todo amante da palavra de Deus fica.
Então Deus usou o profeta para falar dos últimos dias. Isso. E é aqui em Jeremias 31, versículo 35 a 37, que Israel novamente vai se reencontrar e se unirem as 12 tribos de Israel. Diz assim o capítulo 31, versículo 35 a 37, diz assim: Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordens de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Se continuar lendo, vai ver a chamada de Israel para a terra. E tem uma coisa, professor. O versículo 37 diz, mesmo que alguém aponte os defeitos de Israel, dizendo, Israel desobedeceu, Israel, nação desobediente. Deus disse, isso não me interessa. Eu fiz uma promessa incondicional e trarei Israel para a sua terra. Por isso, Zacarias capítulo 12, versículo 10, diz assim, sobre a casa de Davi, derramarei o espírito de graça. O que quer dizer isso? É que no fim da grande tribulação, Israel estará atribulado com as lutas, está sem força. E todas as pessoas que estão passando por luta, estou falando de cristãos, sem a graça, ele fica atemorizado, ele critica, ele se aborrece. Por isso, para Israel, será derramado o espírito de graça. E quando o espírito de graça vem para uma pessoa atribulada, a paz chega e ela pergunta, que farei, Senhor? Daí, em continuação de 12 e 10 de Zacarias, diz assim, lhe darei o espírito de súplica. Veja que Deus maravilhoso. Ao Israel desobediente, ao Israel que praticamente tem fugido dos caminhos do Senhor. Caminho de Deus. Lá no fim da grande tribulação, para cumprir a promessa que ele fez a Abraão, a Isaque e a Jacó, ele derramará o espírito de graça, como diz o profeta Jeremias. Vocês vão me conhecer e vão saber por que tenho castigado vocês. E derrama o espírito de súplica, Israel clama ao Senhor e Jesus virá em glória para libertar Israel da mão dos seus inimigos. Glória a Deus, que bênção, né? Que bom ouvirmos essas explicações tão maravilhosas e continuar crendo nas profecias bíblicas e saber que a nação de Israel e o povo judeu nunca deixarão de existir porque estão presentes nos eventos escatológicos. Nós vamos a um breve intervalo e na volta vamos responder diversas perguntas, inclusive algumas que foram enviadas pelos nossos queridos telespectadores. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais, com mais um programa especial sobre o conflito no Oriente Médio e contando mais uma vez com a presença do professor Saulo Soares, ele que é teólogo, professor do nosso seminário teológico, a nossa STEADEB, e também é autor de 2 obras que foram lançadas, editadas pela Bereia. A primeira obra que é A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, que eu recomendo, é um dos livros que uso para as minhas pesquisas, para consulta aqui para os instantes finais. Se você deseja conhecer melhor sobre a grande tribulação e o que as profecias dizem acerca do anticristo, não deixe de adquirir essa obra. E a segunda é Jesus de Nazaré, o Messias, onde o professor Saulo, com muita maestria, vai demonstrar aqui, à luz das profecias bíblicas, que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. Mas nós também já estamos aguardando, professor, o novo lançamento, da Bereia. Em breve será lançado sobre Israel e a igreja, ontem, hoje e amanhã. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esta obra que será lançada nos próximos dias. Amém. A nossa próxima obra
É uma obra extraordinária que dará ao leitor, ao desejoso de conhecer a história bíblica, uma oportunidade de conhecer o propósito divino de chamar Israel. A rebelião do Éden, a rebelião do dilúvio, a rebelião da Torre de Babel e a chamada de Abraão. A formação do Estado, a cativeiro no Egito, a chamada de Deus a Moisés e a saída, o deserto, os pecados de Israel, as deportações de Israel para as outras nações, a deportação para a Síria, o tempo, a idade, a quantidade de pessoas, o porquê, a volta, não do povo que foi para a Síria, para Nínive, mas a volta, a deportação e a volta do povo que foi para a Babilônia, a prova bíblica das 69 semanas de Daniel, que finda na volta do cativeiro. Aí chega a época do Messias de Israel. Aí trabalhamos com a entrada de Jesus na história, os 3 anos e meio de ministério de Jesus, no qual, professor Givanildo, existe uma linha entre até nosso povo de que Jesus morreu numa quarta-feira, para ressuscitar num sábado, depois de 6 horas da noite do sábado. Porque dizem que não dá 72 horas ou 3 dias com 3 noites, conforme Mateus 12:40. Aí colocamos nesse livro que Jesus realmente morreu numa sexta-feira, embora em lugar nenhum nas Escrituras esteja dito literalmente o dia que Jesus morreu. Mas a gente coloca no capítulo 24 de Lucas, versículo 13 a 17, ou 21, quando os 2 discípulos a caminho de Emaús, diz lá no capítulo 24, versículo 1 de Lucas, que era o primeiro dia da semana. Versículo 13, no mesmo dia à tardinha, os 2 discípulos a caminho de Emaús. E aproximou-se Jesus. E um deles disse para Jesus: já é hoje o 3º dia que essas coisas aconteceram. Se domingo era o 3º dia, sábado era o 2º, sexta-feira era o primeiro. Portanto, Jesus morreu numa sexta-feira. Então, trabalhamos com o ministério de Jesus nos 3 anos de seu ministério, suas profecias, e chama-se a época da graça e a problemática das profecias bíblicas da escola de teologia em Alexandria, no Egito, a escola de teologia na Síria, e da Europa. E a problemática, por que houve tanta confusão nessas ideias do pós-tribulacionismo, pós-milenismo, pré-milenismo, midi-tribulacionismo, a gente explica tudo isso. E depois da gente dar uma síntese naqueles eventos que o senhor gosta muito de falar, a gente dá uma pequena síntese e até a chegada de Israel e a igreja no estado eterno, onde os 2, comprovadamente bíblico, estão os 2, seus nomes, na Nova Jerusalém, no estado eterno. Muito bem, já estamos, no bom sentido do termo, professor, ansiosos, né, para o lançamento dessa obra, e com certeza o senhor vai receber outros convites para estar aqui conosco no programa, comentando sobre Israel e a igreja, né, ontem, hoje e amanhã. Bem, no bloco anterior, nós procuramos responder a seguinte pergunta: será que o grupo Hamas, será que o povo árabe, será que as nações inimigas de Israel, será que vai conseguir destruir Israel ou exterminar o povo judeu? Então nós procuramos, à luz das profecias bíblicas, demonstrar de uma forma clara e evidente que Israel e o povo judeu estará presente sempre na história da humanidade, né? E nesse momento nós estaremos respondendo algumas perguntas que foram enviadas para nós através do WhatsApp do programa. Vamos responder algumas, professor. Primeiro, da nossa irmã Joseana Creuza, ela é de Riacho Pequeno, lá em Belém de São Francisco. Ela diz assim: a paz do Senhor Jesus, os judeus que nunca retornaram à sua pátria, me refiro aos do Reino do Norte,
onde estão hoje. É possível, professor, dizer onde eles estão? Olha, estão espalhados por toda a terra. Espalhados. Porque a gente tem que entender uma coisa no contexto da história de Israel. Por que Israel foi chamado por Deus? Por quê e para quê? É que Deus queria conquistar toda a terra para ele, para a salvação. Capítulo 19 de Êxodo diz que Israel foi chamado para ser a nação sacerdotal de toda a terra, porque toda a terra é de Deus. Israel não obedeceu. E Deus já tinha posto, através de Moisés, na lei, que se Israel desobedecesse, espalharia ele pelas nações. Então, seria um castigo para Israel, mas no final retornaria à sua terra. E o que é que Deus estava dizendo com isso? Deus estava dizendo, olha, eu chamei vocês para levar a minha palavra em toda a terra. Se vocês não obedecerem, eu vou espalhar vocês por toda a terra. Dentro desse contexto, Deus está dizendo, vocês levarão a minha palavra a toda a terra, quer queira, quer não. Tá certo? Então, foram espalhados. O reino do norte levou 10 tribos. O reino do norte tinha 10 tribos, foi levada pelos ninivitas e espalharam. E toda a terra, isso está na China, no Japão, no Iêmen, dentro do próprio árabe, em todo local tem judeu. Está espalhado por todo mundo. As 10 tribos estão espalhadas por toda a terra. E tem uma coisa, se nós fizermos uma pesquisa no Google, quem é descendente de judeus? Tem muitos. Quem tem sobrenome de Adalto, Brandão, quem tem sobrenome de árvores, aves e animais, todos eles são descendentes de judeus. Assim, quem tem sobrenome de Oliveira, certo? Camelo, Café, Bezerra, Pinto, todo ele tem sangue judeu na veia. Portanto, as 10 tribos que foram levadas para a Síria, que tinha como capital Nínive, está espalhado por toda a terra. E Deus sabe onde está cada descendente de Abraão. Exato. E no final, lá como profetiza Jeremias, a partir do capítulo 30, chamará um por um. E é interessante nós observarmos que existem judeus espalhados pelo mundo inteiro que fazem pesquisas e estudos da sua árvore genealógica e eles sabem que são judeus, mas que não têm interesse nesse momento de voltar para Israel, para Jerusalém, por conta até das guerras, dos conflitos, né? Até no Brasil existem muitos judeus, mas que no período do reino milenial, quando Israel será a capital do mundo, onde Jesus estará reinando sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém, então, com certeza, haverá interesse desses judeus que estiverem espalhados pelo mundo de retornar. E não só isso, não só interesse dos judeus de retornarem, mas uma promessa divina, onde Deus diz que vai trazê-los de volta. Por exemplo, capítulo 11 do livro de Isaías, que trata exatamente o reino do Messias, é pacífico e próspero. A partir do versículo de número 11, diz assim a profecia, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Assíria e do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elão e de Sinar e de Amate e das ilhas do mar, e levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Em outras palavras, Deus está dizendo através de Isaías que é Ele que vai trazer e que essas 12 tribos irão voltar à sua pátria, irão voltar à sua terra, e viverão em paz. E tem mais uma coisa, o senhor fez uma leitura interessantíssima. Isto é a entrada de Israel no reino milenar. Mas quando Jesus fizer o julgamento das nações, sim, já citada pelo senhor nesse programa, no capítulo 25 de Mateus,
ele também fará o julgamento de Israel. Sim, sim. Porque o que tem de israelita pecando, apostata e toda sorte de pecado que eles cometem, não significa com isso que eles serão salvos. Haverá o julgamento de Israel. Sim, também. Ezequiel capítulo 20, Deus julgará Israel para ver quem presta e quem não presta para entrar no reino milenar. Os figos bons e os figos ruins. E os figos ruins vão ser mortos da mesma maneira que os bodes serão mortos no julgamento das nações vivas. Só entra no reino milenar aquelas pessoas que o Senhor Jesus achou em justiça para entrar no reino. Muito bem. Vamos à próxima pergunta. O irmão Anderson Ricardo, lá de Maranguape, em Paulista, diz assim: quando ocorreu essa aliança que os Estados Unidos têm com Israel? Explique um pouco sobre ela. Não é bem bom lembrarmos isso, né? Que recentemente, neste conflito, os Estados Unidos já está a favor de Israel, já demonstrou isso, né? Tem apoiado, tem auxiliado Israel nesse momento de conflito, enquanto que o Irã e outras nações estão apoiando o grupo Hamas. Então, dá, professor, para a gente explicar quando teve início essa aliança entre os Estados Unidos e a nação de Israel? Sim, sim. Quando houve o comunismo socialista na União Soviética, em 31 de outubro de 1917, milhares de judeus foram para os Estados Unidos. Esses milhares, mas foram milhares de judeus foram para lá. E ficaram ricos. Então, até uns 20 anos atrás, pelo que eu sei, os judeus eram donos lá nos Estados Unidos da Mobil, da Texaco, da Esso e de muitas outras empresas americanas. E os maiores impostos norte-americanos são dados pelas empresas judaicas. Então, praticamente, os Estados Unidos, eles devem muito aos judeus. E eles também trabalham para ajudar o presidente a manter as leis. Assim, quando Israel foi passado ou reconhecido como Estado pela ONU, a 14 de maio de 1947 e assumiu em 48, no mesmo momento em que foi lido esse documento por Ben-Gurion, o presidente norte-americano, 11 minutos depois, observe, quando o Estado de Israel foi reconhecido como real, 11 minutos depois, o presidente norte-americano reconheceu o Estado de Israel como legal e como Estado soberano. 11 minutos depois, de 14 de maio de 1948, após Israel ser declarado Estado independente. Então, nós podemos dizer que desde a fundação do Estado de Israel, que ele já tem o apoio dos Estados Unidos. Vamos à próxima pergunta. Rosângela, lá de Ipojuca, diz assim: a paz do Senhor Jesus, professor, é verdade que a vinda de Jesus Cristo começou a ser contada quando Israel se tornou uma nação? Olha, é mais coisa de pregador, tá certo? Certo. Porque a vinda de Jesus começa, não estou nem falando de Jesus, estou falando do Messias. Sim. Que Jesus é que é o Messias. A vinda do Salvador, do descendente, do Ele, começou a ser contada lá no Éden. Sim. Na promessa de Deus a Eva. Tá certo? Começou a ser contada ali. Agora, a nação do qual esse Messias viria, começou a ser vista na fundação de Israel, lá através de Moisés, quando tirou o povo do Egito, tá certo? Mas antes, muito antes, a vinda já começava a ser mostrada e contada. Então, oficialmente, não é quando Israel foi feito nação, quando recebeu a lei, ou seja, a Constituição, mas lá no Éden. Desde o Éden que Deus já vem anunciando, né, a vinda do Messias. Acho que dá tempo mais uma pergunta. A irmã Daniele de Sapucaia 5, na área 28, diz assim: a paz do Senhor, essas guerras que estão acontecendo em Israel, podemos considerar que seja a profecia se cumprindo ou ainda será depois do arrebatamento da igreja? Eu penso que ela está perguntando se é a grande tribulação ou a guerra do Armagedon, Sim. certo? Então,
Como eu falei, não acredito que esta guerra vá se estender a toda a terra. Porque a guerra do Armagedon, ela se estende praticamente em toda a terra. Esta guerra é um dos cumprimentos daquela profecia de Daniel, que o anjo Gabriel disse para ele em 9:27. Até o fim haverá guerra. Isso. Jesus também disse em sua missão terrena que Jerusalém será pisada pelos gentios até que a plenitude dele se acabe. Isso. Então, esta guerra não tem nada a ver com a guerra do Armagedon. Sim. Este é mais um conflito, desta vez mais sério, mais extenso e mais abrangente, eu quero dizer, com as nações ao derredor. Então, nós podemos dizer, professor, que de uma forma direta, é o cumprimento das profecias Sim. acerca das guerras, dos conflitos, né, predito no livro de Daniel, predito pelo próprio Senhor Jesus, né? Mas que não se trata necessariamente do cumprimento de uma profecia nem de Gog e Magog, nem da batalha do Armagedon, não é assim? Não existe literalmente uma profecia Sim, sobre esta guerra, isso. Ela está dentro do contexto das guerras, tá certo? Então, esta guerra que qual ela pode estar se referindo, que será a guerra do Armagedon, nós estaremos no céu. Sim. Nós não presenciaremos esta guerra. A batalha do Tá Armagedon. certo? Nós não vamos ver isso, porque estaremos com Jesus nas bodas do Cordeiro. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa. Acredito que o seu sentimento é o mesmo nosso. Parece que a hora passou muito rápido, né? E nós teríamos ainda outras perguntas a fazer ao professor Saulo, mas eu tenho uma boa notícia. Durante esse período, enquanto estiver ocorrendo esta guerra, nós vamos continuar nas segundas e terças-feiras falando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. E nas quartas-feiras, às 21h30, com reprise aos domingos, às 17h30, nós estaremos falando sobre esse conflito no Oriente Médio, trazendo sempre uma visão bíblica, profética e escatológica. Mas antes de nós ouvirmos as considerações finais do professor Saulo, eu gostaria de falar sobre a nossa responsabilidade diante desse momento de conflito. Como igreja do Senhor Jesus, como intercessores que nós somos, como um reino sacerdotal, nação santa, povo adquirido, é a nossa responsabilidade nós intercedermos, nós orarmos, não só por Israel, pelo povo judeu, mas também pelo povo palestino. Você sabe, mas eu faço questão de reler este salmo de número 122, onde há uma promessa específica para aqueles que amam Israel e o povo judeu. Salmo 122, versos 6 a 8 diz assim: Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Um cristão não pode se colocar a favor do Hamas, a favor desse grupo terrorista, e entendermos que a guerra de Israel não é contra o povo palestino, e sim contra o grupo terrorista Hamas. Por isso, nós vamos orar pela paz de Jerusalém, vamos orar pelo povo judeu e também orar pelo povo palestino. Professor Saulo Soares, eu quero agradecer em nome da Rede Brasil, agradecer a sua participação no programa, dizer que foi de grande valia e esperamos contar com o senhor em outras ocasiões. Amém. Agradeço eu também, primeiramente ao nosso Deus, né? Ao nosso amado pastor presidente, à Rede Brasil, ao senhor que lembrou-se de mim para essas entrevistas, e dizer aos amigos e irmãos que estão nos vendo e ouvindo, um abraço a todos. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.